pastor português Tiago Cavaco lança 2 novas obras no Brasil em parceria com a editora Ezion. Governo federal apresenta novas ações para a proteção da vida desde a concepção. Empresas de telemarketing já têm que usar o prefixo 0303 para chamadas telefônicas. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Olá, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho, estamos ao vivo com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a nossa programação desde as primeiras horas da manhã. Você estava com a Lídia Dickel no Manhã IPP, seja muito bem-vindo ao Notícias. Você que está chegando nas nossas lives agora, você que está acompanhando a nossa programação pelas rádios, né, que retransmitem simultaneamente o Notícias do Bem. Você que está com a gente aí pela Rádio Pinheiros, você que está nos ouvindo pela Rádio Rumo ao Sertão de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo. A partir de agora, a gente tem muita informação de qualidade preparada para você. E o nosso convite é para que você fique com a gente, curta os nossos vídeos e, claro, compartilhe com os seus amigos, com a sua família, com o pessoal da igreja, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, fique à vontade para compartilhar o nosso link. A gente segue em busca de 1 milhão de inscritos. Estamos muito perto, né? A nossa meta, o nosso objetivo é bater esse número até o fim do mês de junho, e a gente conta com o seu compartilhamento, com o seu pedido, né? Você tem que ser missionário com a gente aqui, você precisa distribuir esse link para todo mundo para que a gente possa chegar lá, 982.600, 598, vamos arredondar para 600 aqui, 982.600, falta pouquinho, a gente precisa de você para chegar nesse 1 milhão até o próximo dia 30, tá bom? Vamos de notícia, a gente tem muita coisa para mostrar para você. E o Notícias do Bem começa então mostrando que o pastor português Tiago Cavaco autografou suas 2 novas obras na livraria Ezion. Antes ele trouxe a mensagem no culto Conexão com Deus. Durante a pregação, o pastor falou sobre o tema Encontrar Deus no sono para viver acordado, com base no texto de 1 Reis 3:9. Ele usou a realidade dos últimos 2 anos com a pandemia de Covid-19 e os planos que não puderam ser cumpridos para lembrar sobre a nossa dependência da vontade de Deus. A sessão de autógrafos começou logo após o culto e muita gente veio aqui na livraria Ezion garantir seus livros. O lançamento no Brasil dos livros Arame Farpado no Paraíso e Doidos por Discernimento é uma parceria da editora Ezion com a editora Mundo Cristão. E é muito legal ter ele aqui com a gente, tendo esse momento de interação, né, com os leitores, a gente poder conversar, pegar autógrafos dos nossos livros e também dele participar com a gente na Conexão com Deus, né, trazendo a palavra. Então, muito bom, um dia muito especial para a gente aqui da editora Ezion. Arame Farpado no Paraíso fala sobre a experiência do pastor no Brasil e suas reflexões dessa vivência. O Arame Farpado no Paraíso, como o subtítulo indica, o Brasil visto de fora, um pastor visto de dentro, usa a viagem que eu fiz ao Brasil há 5 anos como um pretexto para falar de algumas das diferenças que existem entre Portugal e o Brasil, mas a pretexto dessa experiência de viagem para, no fundo, fazer uma viagem para dentro de mim próprio como pastor. Porque a verdade é que quando essa viagem aconteceu, o que veio a seguir foi um período difícil na minha vida, a nível de cansaço, a nível de esgotamento, e na altura eu fui escrevendo sobre o assunto. Quando, pela graça de Deus, esse período chegou ao fim e tive a oportunidade de um período de descanso e sabático, eu senti que havia ali uma história que não era apenas a história de um português a viajar no Brasil, mas que era uma história que eventualmente pode ser útil para outras pessoas que passam por períodos complicados e para os pastores em particular. Os pastores estão muito habituados a ajudar os outros, mas por vezes precisam de ser ajudados. O outro lançamento tem como base o livro de Reis. O Doidos por Discernimento foi uma série de mensagens que nós pregámos lá na Lapa, em Lisboa, em Portugal, durante o primeiro ano da pandemia, que foi um ano que, como frustrou os planos de tantas pessoas, foi um ano em que toda a gente, acreditando em Deus ou não, estava numa posição de reconhecer que podemos ter muitos planos, mas nem sempre eles se cumprem. E essa é uma oportunidade, quando nem tudo corre de acordo com o que planeamos,
para nós querermos ser pessoas mais inteligentes e mais conscientes em relação às possibilidades que a vida nos dá. Nós acreditamos que não é a vida que nos dá, que é Deus que nos dá, e então fomos atrás do episódio de Salomão, quando Salomão pede sabedoria a Deus. E encontrarmos nesse pedido de Salomão a Deus uma oportunidade extraordinária de compreender aquilo que o discernimento é à luz da palavra. Muita gente quis levar para casa os livros autografados. As obras têm abordagens diferentes da vida cristã e por isso chamam a atenção de vários públicos. Para mim foi um super privilégio, já conheci o pastor Tiago Cavaco, mas é a primeira vez que eu estou conhecendo pessoalmente, né, vindo aqui na nossa igreja. A gente na Mocidade de Pinheiros tem feito um trabalho bem legal a respeito de como a gente aplica uma cosmovisão cristã na prática, no nosso dia a dia. Eu acho que o livro Discernimento do pastor Tiago é um livro que fala muito sobre isso. E eu fiquei com muita vontade de conhecer mais de perto a partir do sermão que ele tratou hoje aqui. Como a gente trata a sabedoria de uma maneira prática e a partir de Jesus, e não a partir daquilo que a gente acha que sabe ou da nossa mentalidade. Essa foi a primeira vez que o pastor Tiago Cavaco veio ao Brasil, depois da pandemia. Oportunidade também para amigos virtuais se conhecerem pessoalmente, como no caso do músico Fábio Sampaio. Eu acho muito legal, eu já tenho a alegria de conhecer o Tiago já há alguns anos, há vários anos, e a gente já conversa muito online, já conversava muito pela internet, e essa foi a primeira vez que a gente pôde se ver pessoalmente, né? Ele até falou que a gente pode dar o primeiro abraço. E isso é muito curioso, porque a gente se conhece virtualmente há muito tempo, a ponto de já termos feito parcerias musicais, né? Mas poder se ver pessoalmente e poder prestigiar ele trazendo a palavra é uma outra experiência, é muito mais especial. E isso é legal porque ele sendo um europeu, né, um português, e nós brasileiros, e podermos nos entender na mensagem, isso é algo fascinante. E o mais fascinante de tudo isso é o que ele mesmo disse, é poder se sentir em casa, é poder se sentir igreja, independente da região, independente da cultura, independente do lugar onde você nasce, né, do seu continente. O Evangelho nos une de uma forma tão bonita que você pode estar a muitos quilômetros de distância de casa, mas você se sente em casa. Para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, receber o pastor Tiago e sediar os lançamentos dos livros no Brasil foi um tempo muito especial. E a gente tem o privilégio de lançar aqui, né, esse material dele, e ele está aqui autografando ao nosso lado, está com sua esposa Ruth. Eu acho que é uma contribuição para o pensamento brasileiro, né? Ele é um pastor reflexivo, um pastor que junta a questão da inteligência com a questão da piedade. Então, nós precisamos de pastores como esse, né? Como o pastor Tiago Cavaco. Muito bacana, né? E esses livros estão disponíveis para você no site da nossa editora e livraria Ezion, www.editorezion.com.br. Daqui a pouco a gente vai dar outras dicas para você da Ezion. O governo federal apresentou novas ações para a proteção da vida desde a concepção, além da promoção dos direitos da família e das mulheres. O anúncio foi feito durante a cerimônia Brasil pela Vida e pela Família. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem vai mostrar na edição de hoje para você. Durante o evento, houve a apresentação dos cursos Casar é Legal e Famílias Raras e Mães Atípicas, além do lançamento da exposição Um Olhar Raro, uma parceria entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Programa Pátria Voluntária. A Secretaria Nacional da Família também apresentou o curso Casar é Legal, Preparação para o Casamento Civil. A capacitação tem como público-alvo noivos solteiros, casados, somente no religioso, pessoas em união estável que querem mais informações sobre o casamento civil e outros interessados. Já o curso Famílias Raras e Mães Atípicas da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência aborda as necessidades e desafios enfrentados por pessoas portadoras de doenças raras e seus familiares. A capacitação tem carga horária de 30 horas, é gratuita e já está com inscrições abertas. Muito bem, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, então fique ligado com a gente, ao longo dessa sexta-feira você vai ter também todas as informações a respeito desse programa. Proteger dos ataques, e olha só, de acordo com empresas especializadas do setor, o Brasil é o terceiro país que mais recebe ataques cibernéticos
em dispositivos conectados à internet. Esses ataques são tentativas de criminosos online de destruir, danificar ou tornar indisponível uma rede de sistemas. Com isso, dados sigilosos podem ser roubados ou expostos, causando, é claro, graves consequências para os proprietários das informações confidenciais que estão armazenadas. Quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho para explicar tudo para a gente a respeito desse assunto é o especialista em TI, William Young. Você pode participar com a gente, fique à vontade, mande a sua mensagem ou faça a sua pergunta aqui no chat do nosso canal. Aproveite e interaja com a gente, né? Fique à vontade para contar a respeito da sua sexta-feira. O que você está fazendo? Deixa seu bom dia, seu boa tarde. Daqui a pouco a gente tem previsão do tempo. Deixa aí também a sua informação do tempo, na sua região do Brasil. Peça a previsão do tempo aí para a semana que vem, é o nosso Tempo Delivery. Daqui a pouco a gente tem esse tempo de interação com você, tá bom? E todas as empresas de telemarketing já têm que adotar o prefixo 0303 para as chamadas telefônicas. O repórter Matheus Santos vai trazer as informações para a gente. Oi, Matheus. Pois é, querido, olá para você, olá para todos que acompanham o Notícias do Bem, aos nossos amigos de casa. Exatamente, a mudança entrou em vigor em março deste ano, valendo apenas para chamadas originadas de números de telefone celular. O prefixo é usado exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo, a prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas. Empresas que solicitam doação ou que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer o uso do código. Além disso, os consumidores podem pedir às operadoras o bloqueio das chamadas. Segundo a Anatel, as operadoras deverão operar o bloqueio preventivo caso o consumidor peça. Mas a agência ressalta que é preciso ficar atento a fraudes. Muitas dessas chamadas são objeto de fraude, utilizam números de telecomunicações que não foram atribuídos pela Anatel e burlam um sistema de numeração público definido pela agência, prática conhecida como spoofing. Alerta. Segundo o órgão, a quantidade de ligações feitas com esses números não atribuídos aumentou 6 vezes em 2022. Ao receber uma chamada de telemarketing que não comece com 0303, a Anatel aconselha que o consumidor entre em contato com a operadora para denunciar o número. O órgão também anunciou que vai bloquear as empresas que usam robôs automáticos para fazer mais de 100 mil ligações abusivas de telemarketing por dia. Serão consideradas chamadas abusivas aquelas que não chegam a ser completas quando o consumidor atende o celular, ou que sejam desligadas automaticamente em até 3 segundos. A medida terá validade de 3 meses. Segundo a agência, esse tipo de disparo em massa de chamadas sobrecarrega as redes de telecomunicação sem promover efetivamente a comunicação entre as pessoas e as empresas. Quirino, volto com você aí no estúdio. Ok, Matheus, obrigado pelas informações. Na segunda-feira, o Matheus vai estar de volta com a gente aqui, trazendo mais notícias também. Olha só, nem sempre cuidar da voz é algo que as pessoas se preocupam muito. Mesmo quem trabalha com a voz, muitas vezes, não tem essa preocupação. Mas quando o inverno chega, os problemas se tornam, claro, mais comuns e estão entre as principais queixas nos consultórios médicos. Tosse, pigarro, dor de garganta e a disfonia, popularmente conhecida como rouquidão, são os sintomas mais frequentes que costumam aparecer na estação mais fria do ano, né? Mas para falar sobre esse assunto, Notícias do Bem está recebendo ao vivo a fonoaudióloga Celiane Ugolino. Celiane, seja bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente nesta sexta-feira. Oi, Quirino, bom dia. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema que eu sou apaixonada, né, que eu trabalho, que é a voz. Pois é, e aí chega o inverno, a garganta começa a sentir o efeito da temperatura mais baixa. O que acontece nessa estação do ano que esses problemas se tornam mais comuns, Celiane? Pois é, Quirino, como você comentou, é esperado até, né, é uma época do ano em que a gente espera em consultórios maior demanda de infecção que a gente chama de via aérea, de um resfriado, ou até o aumento dos casos de quem tem já de forma crônica uma rinite, uma sinusite, e que essa mudança climática acaba favorecendo, né? Principalmente as pessoas que sofrem
ou tem esse tipo de alergia como uma rinite e uma sinusite. E aí a gente vê em qualquer faixa etária, tanto nas crianças, o público mais adulto e até mesmo em idosos. Então acomete qualquer faixa etária. Quando se tem uma inflamação ou um processo aí infeccioso, uma dor de garganta, já sinaliza que o negócio não vai muito bem. E todo o trato respiratório, nariz, garganta, voz, fica de certa forma comprometido. Por isso que a gente escuta muito, além dos sintomas mais comuns, como coriza, uma ardência na região da garganta, o próprio pigarro, tosse, a gente tem também a disfonia, que é a rouquidão, né? E isso acontece na região da laringe, que é esse órgão situado aqui na frente do meu pescoço, né, do nosso pescoço, em que nele está situada a prega vocal, que é o instrumento, o órgão no qual produz o som da nossa voz. E o que acontece para que essa rouquidão seja um sintoma, né? Pelo processo inflamatório, a corda vocal, a prega vocal, ela fica mais inflamada mesmo, ela fica edemaciada, que a gente chama. E aí esse efeito causa uma rouquidão, né? O processo de vibração dela não vai estar normal. E aí por isso que a gente escuta, além da rouquidão, muitas vezes uma voz com um tom mais agravado, né? Parece que a voz, ela é uma voz até meio que masculina, aquela voz que falha quando a gente fala, ela não pronuncia, eu vou falar uma palavra e ela corta no meio, às vezes o nariz que fica mais obstruído e a gente fica com a fala mais nasal. Então tudo isso acontece pelos efeitos desse resfriado, desse problema aí climático. Tá certo. E aí, quais são os caminhos para a gente evitar a perda da voz no inverno? O que a gente faz? Aquece a garganta, toma chá quente? Qual a receita? Olha, primeira coisa, se esse sintoma persiste por longo tempo, a gente sabe que uma virose, ela dura em média aí de 5 a 7 dias, né? E se ela perdura, é muito, assim, uma coisa que eu oriento é procurar um médico, né? É super importante procurar um especialista, fazer uma avaliação. Mas de um modo bem geral, o importante é se manter hidratado, então bastante água ao longo do dia, muitas vezes fazer nebulização só com soro, porque a nebulização ela tem um efeito tópico de hidratação na região da laringe, lavagem nasal, né, que é aquela lavagem que a gente faz com soro numa seringa, então coloca o soro fisiológico numa seringa e você faz a injeção desse soro em uma narina, depois na outra narina, para que tire essa secreção que está ali mais parada, ou aquela coriza, ela acelere o processo de recuperação desse quadro viral. De um modo bem geral, são essas orientações: hidratação e a lavagem com soro, né? A lavagem do nariz com soro. Como eu comentei, se esses sintomas, sintoma vocal, né, como rouquidão, a perda da voz, ou até mesmo sintoma nasal, se ele perdurar mais de 5, 7 dias, procure uma avaliação com o médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo, se for o caso, porque aí há necessidade de entrar com alguns exercícios para melhorar a qualidade da sua voz. Eu não oriento de forma alguma. Se você está rouco por conta desses processos alérgicos, né, de mudança climática, não utilize a voz em grande demanda. Se você percebe que a voz está rouca, não fique abusando dela, gritando, falando alto e falando por um tempo muito prolongado, sem nenhum cuidado, porque depois que esse processo finalizar, né, essa inflamação, sua voz precisa dar conta aí das suas atividades profissionais ou do dia a dia. E aí ela tem que estar legal. Se não tiver, procure um especialista. Com certeza. E aí, assim, se a gente forçar a voz nesse momento, por exemplo, a gente tá com um problema de garganta, mas a gente, sei lá, precisa dar uma aula, precisa falar, precisa continuar o trabalho, principalmente para quem trabalha, né, utilizando a voz. Quer dizer, o que fazer? Tentar economizar ao máximo?
chá quente ajuda ou não? Porque tem uma porção de receitinhas, né? Ah, toma um chá de gengibre, toma chá de alho com não sei o que vai ajudar, você vai conseguir falar pelo menos aquele tempo da aula. Tem aqueles sprayzinhos também, que muita gente usa, um spray de própolis com anestésico local. Quer dizer, o que usar e o que não usar, Celiane? Joia. Olha só, muitas dessas coisinhas que a gente acaba fazendo no dia a dia não são recomendadas. Por quê? Se você faz, por exemplo, o uso do própolis, né, o sprayzinho lá, ou toma alguma coisa que você acha que melhora a sua voz, é só um efeito mascarante. Ou seja, vai causar uma anestesia na região da garganta e que você vai continuar com sua demanda de voz, com seu uso de voz, e no final pode até piorar dessa qualidade vocal. Então, o que a gente orienta? A questão da hidratação, super importante. Tome bastante água, faça nebulização se você não tem a rotina de fazer, e tenha estratégias. Então, vou citar um exemplo aqui. Se for um professor que precisa dar conta daquela sala de aula, né, daquela demanda do dia, crie algumas estratégias como: se economize. Naquele dia, fale menos e deixe os alunos participarem mais da aula. Evite falar na hora do intervalo, conversar muito, usar bastante a voz. Se for um professor que dá aula para uma sala numerosa, faça uso de um recurso como o microfone, né, um amplificador sonoro, porque aí sim você, dessa forma, tenta se economizar do ponto de vista vocal. Mas eu não oriento usar nenhum tipo de solução que vai dar um efeito mascarante ali para sua voz e que você acabe usando de uma forma até errada. E aí depois você vai ver os prejuízos com isso. Eu sempre digo aqui para os meus pacientes, meus clientes de consultório, que se o organismo está sinalizando alguma coisa, é até bom porque é um sinal de alerta. Então você sabe até que ponto pode ir, né, e maneirar naquele dia. Se você mascara com alguma medicação ou com algum spray, pastilhas, enfim, gargarejos, isso pode não te limitar, não te dar uma noção de como realmente está o problema. Entendi. E aí você falou a respeito de uma possibilidade depois de piora do quadro, quer dizer, de consequências que podem acontecer se você forçar o uso da voz quando você está com a garganta adoecida, quando você está com a corda vocal adoecida. Quais são as consequências que podem vir de uso inadequado? Uma rouquidão mais persistente, né, como sintoma. A gente pode ter as falhas na voz ou até mesmo o esforço vocal para falar. Aquela pessoa que, para tentar vencer essa rouquidão ou para tentar fazer uma produção vocal melhor, ela começa a gerar mais esforço para falar, e que isso ao longo do dia deixa ele mais fadigado, né? Aquele dia que ele fala: hoje eu não quero falar mais nada porque eu não consigo, isso aqui tá tudo dolorido. Então começa a sentir até mais sintomas sensitivos mesmo, de dor, de desconforto para falar. Fora que isso acontecendo em um tempo mais prolongado, eu sempre digo assim, querido, vira uma bola de neve. Né? Hoje eu tô rouco, aí aumentou minha demanda, mas eu preciso falar e eu falo sob esforço, no outro dia tá pior ainda, e isso vai só crescendo. Com o tempo, isso pode desenvolver até uma lesão, que a gente chama de uma lesão comportamental, né? São as lesões que tem por característica de base ter esse desenvolvimento por conta do uso inadequado da voz, pelo uso incorreto, e aí a pessoa desenvolve lesão mesmo na prega vocal, como cisto, como nódulo, né, que são os famosos calos. É o que eu ia te perguntar, né, são os chamados calos vocais aí. E de modo geral, né, não só no inverno, estamos no inverno, falamos bastante a respeito dessa questão do inverno, mas durante todo o ano a gente precisa cuidar com carinho da voz, né, não só aqueles que obviamente trabalham com ela, mas todos nós, né, nossa ferramenta de comunicação, talvez a nossa principal ferramenta de comunicação, né. Exato, a gente está num mundo cada vez mais comunicativo, né? Pois é. E aí isso exige da gente essa demanda, esse cuidado com a voz. Veja só, a voz é a nossa identidade. Ela reflete quem nós somos, aonde nós queremos chegar, o que nós fazemos, né? E de onde a gente é também.
Então, se você tem um cuidado com sua voz, e quando eu falo em termos de cuidado, eu estou falando conhecer mesmo, né? Conhecer a sua voz. A voz é algo muito intuitivo, a gente abre a boca e produz o som, a gente abre a boca e fala, conversa, se comunica. Mas saber como essa voz está saindo, como essa voz está sendo produzida, é fundamental. Porque muitas vezes, Quirino, sabe aquela pessoa que conversa com a gente, e a gente meio que já faz um pré-julgamento e fala assim, nossa, essa pessoa parece ser tão rude, essa pessoa parece ser tão chata, e muitas vezes ela não é. Quando a gente conhece, a gente vê que é uma pessoa super legal. E por que eu tive esse primeiro impacto? Muito provavelmente pela qualidade da voz dela. Às vezes é uma voz mais firme, uma pessoa que pontua mais suas frases, né? Uma voz que tem um volume muito alto. Então, tudo isso faz com que a gente crie algumas percepções, às vezes erradas, sobre aquela pessoa. Então, quem trabalha com a voz ou não, a voz está aí no nosso dia a dia. E é super importante, e eu digo assim, uma frase, né? Saber conhecer a voz, sabendo usar, não vai faltar. É verdade. E aí tem uns momentos também que, obviamente, a busca pelo profissional da voz é fundamental, não só para quem trabalha com a voz, mas para todos, né? É sempre bom fazer uma avaliação fonoaudiológica para saber também se está tudo bem, se a gente está colocando bem a voz, enfim. É importante a gente fazer esse acompanhamento também, não é isso, Celiane? Isso, é importante, mesmo que você não seja um profissional da voz. Quem obviamente, tem que ter um cuidado ainda maior, um acompanhamento mais de perto, nem que seja por algumas orientações, alguns exercícios que ele realize ali no dia a dia. Mas para quem não a voz, ela sofre mudanças ao longo do tempo, né? A voz, quando a gente tinha, por exemplo, 20 anos de idade, é diferente da voz que eu vou ter 40, é diferente da minha voz com 60 anos, e isso é esperado, querido. Então, essa mudança vocal ao longo do tempo é esperado. Só que o que acontece? Em algumas situações, a voz ela não acompanha muitas vezes a demanda profissional, né? Então, vai que com 35 anos eu precise de uma demanda vocal por uma questão de trabalho maior, e aí eu começo a perceber alguns prejuízos. Será que não seria a hora de procurar um fonoaudiólogo para me orientar em relação a isso? Ou quando eu chego aos 60, 70 anos, que minha voz já está uma voz mais envelhecida e eu tenho algumas dificuldades de me comunicar, das pessoas me ouvirem porque minha voz fica um pouco mais baixa. Isso é esperado, mas tem como, com acompanhamento, com orientações, a gente minimizar esses impactos que a voz tem ao longo do tempo, mesmo para quem não é profissional da voz. Ótimo. Eu queria que você deixasse seus contatos pra gente. Eu dei uma olhada no seu Instagram, né? E as redes sociais hoje, enfim, trazem muitas dicas, trazem muitas informações. Quem quiser seguir você, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, deixa seu Insta pra gente. Deixo. Meu Instagram é @fonoceliane. Eu falo diretamente da Paraíba com vocês. Que prazer estar falando com vocês. Mas eu tenho uma paixão enorme por São Paulo. Morei 6 anos em São Paulo e eu costumo dizer que São Paulo me deu tudo que eu aprendi na fonoaudiologia nessa época. Eu devo à cidade de São Paulo, aos meus contatos aí. Que bacana. E podem me seguir, será um prazer, eu atendo por teleconsulta também. Essa pandemia veio para nos ensinar isso, né, querido? É verdade. Nos reinventar. Para nos aproximar, meu né? Consultório. Oi? Para nos aproximar, né? Essa entrevista antes da pandemia seria impensável, né? E hoje é muito mais comum, né? Exatamente. Então, nossos contatos, as entrevistas, atendimento. Então, eu faço atendimento online, tenho agendamento. É só entrar em contato comigo, me coloco à disposição, né, de todos os ouvintes, quem acompanha, né, o canal de vocês, o jornal, pode entrar em contato que a gente estabelece aí e tira essas dúvidas, tá bom? Tá joia. Como você falou, né, a voz, ela identifica de onde nós somos, então quando a gente começou a conversa, eu já sabia de onde você era. Só não sei se você é de João Pessoa ou de Campina Grande, mas tá por ali, né? Eu sou de João Pessoa, falo com vocês de João Pessoa, apesar de hoje aqui também a gente tá dando início, né, porque Nordeste, nessa época, respira festa junina, né? É verdade. Campina Grande hoje está abrindo os eventos e até alguns contatos que hoje eu estaria lá em Campina para trabalho
com os repórteres de Campina Grande, precisei cancelar por conta do São João de lá. Então Campina Grande hoje está respirando festa junina. É verdade, é verdade. Seriane, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-la. Volte sempre para a gente falar mais a respeito da voz. Bom fim de semana para você. Obrigada, agradeço. Bom final de semana. Muito obrigado. Tá aí a fonoaudióloga Celiane Ugolino participando com a gente, direto lá de João Pessoa, né? Falando a respeito, dando dicas de como manter a voz saudável nesses tempos de temperaturas mais baixas. E agora, eu quero que você se prepare para uma viagem inesquecível. Você quer ir para a Alemanha e para Israel, ao lado do reverendo Arivaldo Dias Casimiro? É claro que você quer, ainda mais depois que você conferir esse roteiro que foi especialmente preparado para a viagem. Veja aí. Imperdível, né? Se prepare então para embarcar dia 27 de outubro, ficar até 11 de novembro com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, conhecendo esses lugares maravilhosos. Printa a tela, entre em contato para mais informações. Está aí o WhatsApp para você, 15996513613 ou então 15991555122, 996513613 ou 991555122. Todas as informações através do WhatsApp, você vai poder saber preço, condições de pagamento, o que está incluído na viagem, enfim, tudo que você precisa levar, documentação, todas as informações. Vai ficar com zero dúvida e se você puder, claro, faça essa viagem porque vai valer muito a pena. Sabe o que vai valer a pena também? Você ficar ligado com a gente agora, porque agora tem previsão do tempo para o fim de semana. Como é que vai ser o nosso fim de semana? Raquel dos Santos é que vai responder essa pergunta para a gente. Sextou, Raquel. Hora de saber como é que vai ficar esse sábado e esse domingo com cara de frio no sul e sudeste. Estão anunciando uma tal de uma frente fria aí faz uma semana. Não chegou ainda. Tão forte como outras que nós tivemos nas semanas anteriores aí, né? Não chegou forte, mas o friozinho já está marcando presença, né? Por enquanto tá gostoso, para falar a verdade. Tá difícil de levantar da cama de manhã. E o inverno também já tá chegando, né? Há poucas semanas aí do inverno, então... Tá na hora de entrar no clima. É verdade. Tá na hora de registrarmos as quedas de temperatura. Conta tudo pra gente, começando com sul e sudeste. Vamos lá. Vamos lá. A presença de uma frente fria causa muita nebulosidade, chuva e deixa as temperaturas mais baixas na região sudeste nesse fim de semana. O tempo fica firme somente no norte de Minas e no Espírito Santo. Já no sul também vai ter nebulosidade, chuva e frio em grande parte da região. Os termômetros podem marcar abaixo de zero em alguns municípios. Em São Paulo vai ter céu nublado com possibilidade de garoa durante o dia e chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 11 e 16 graus. Já em Monte Azul Paulista, São Paulo vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia, noite com pouca nebulosidade. Mínima de 15 e máxima de 24 graus. E em Maringá, no Paraná, vai ter muitas nuvens durante o dia com aberturas de sol à tarde. As temperaturas variam entre 8 e 17 graus. Pois é, vai estar friozinho, né? 8 com 17 lá em Maringá vai estar... Vai estar gostosinho para tomar um chocolate quente. E ficar na cama. Não é verdade? Teve tempo delivery aí, não teve? Monte Azul Paulista? Sim, Monte Azul Paulista
Por enquanto só. Depois tem mais. Aliás, falando em tem mais, já vamos ver como é que estão as nossas interações aí. Você que está participando com a gente do Notícias do Bem dessa sexta, vamos conversar com quem está com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Kátia Furtado dando boa tarde pra gente diretamente de Brasília. Boa tarde, Kátia. A Márcia Miranda de Guarulhos também dando boa tarde pra gente. E a Adriana Rezende, um dia muito abençoado a todos os ouvintes do Notícias do Bem. Sigo ligadinha aqui de São Vicente, São Paulo. Boa. Ela está dizendo que o tempo lá está com um clima agradável. Gostoso. Deve estar melhor que aqui então, né? Deve estar. No litoral sempre é um pouco mais quentinho, tem um pouco menos de nebulosidade. Às vezes o litoral é mais gostosinho, sim. Isso, e também a Delva está dando boa tarde para toda a equipe e parabéns para ela que hoje está completando as 75 primaveras. Que coisa linda, parabéns. Deus abençoe cada vez mais sua vida. Você continue firme e forte aí com a gente, sempre aqui com a gente, né? Várias primaveras com a gente aqui. Muitas primaveras pela frente. Queremos muitas outras novas primaveras, Delva. Parabéns. Delmiro, boa tarde, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. A capital das alterosas. Vilmar, boa tarde, sempre conectado na IPP para este fim de semana de Caxias do Sul. Está previsto temperaturas negativas, sim. É verdade, o sul do país está bem frio lá para baixo, na Serra Gaúcha, por exemplo, a expectativa, inclusive, é de temperaturas abaixo de 0, né? Isso. E aqui a Delva também comentou sobre a entrevista que ela disse que sofre com pigarro. É muito chato, renite, sinusite e que convive com isso há muito tempo. Não custa nada procurar ajuda médica e dá para aliviar os sintomas, com certeza. Sim. Daqui a pouco você volta, tem mais aí? Eu volto, tem mais. Então tá bom, daqui a pouco a Raquel vai trazer mais interações aqui pra gente e vai trazer também as informações de Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Até já, dona Raquel. Até já. Até já. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial, ficou em 0,47% em maio. O número é inferior ao 1,06% registrado em abril e ao 0,83% medido em maio do ano passado. Com esse resultado, o IPCA acumula a taxa de 4,78% no ano. Em 12 meses, a inflação acumulada agora é de 11,73%, baixou um pouco, né, em relação aos 12,13% registrados no mês passado. O maior impacto para a inflação do mês veio dos transportes, que subiram 1,34%, impulsionados pelas passagens aéreas. Já alguns alimentos tiveram inflação de 0,48%, bem abaixo dos 2,06% de abril. Alguns itens tiveram uma queda acentuada de preço, alguns deles até com mais de 20% de queda, como tomate, a batata inglesa e a cenoura, por exemplo. E agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele vai levar a gente para conhecer o trabalho da Igreja Presbiteriana Boas Novas, aqui na capital paulista. Olá, graça e paz. Estamos em mais um momento missionário aqui na IPP TV, falando da Igreja Presbiteriana Boas Novas, aqui no bairro do Limão. Ela está agora em novo endereço, na rua Roque de Moraes, 115, perto do condomínio Novo Pacaembu. Esse é um novo endereço, um lugar maravilhoso que o Senhor providenciou para a igreja. É um projeto novo de consolidação, igreja recentemente organizada, e você pode vir aqui conhecer. Será com certeza bem recebido por esse povo animado, alegre aqui que compõe a Igreja Presbiteriana Boas Novas. Olá, queridos, é um prazer falar com você que assiste, que acompanha a IPP TV. E nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Boas Novas, no bairro do Limão, num novo endereço, Rua Roque de Moraes, número 115. É um prazer tê-los aqui conosco hoje, na pessoa do reverendo Mariano. É o entendimento da cruz e os seus efeitos na vida prática do homem e da mulher, remida por esse sangue do Calvário. E nós queremos deixar o convite para você estar conosco, você que reside aqui nas proximidades e você também que quer conhecer esse espaço, um lugar onde Deus certamente vai falar com a sua vida, vai ministrar ao seu coração. Que alegria poder ter você conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Oi, irmãos da IPP TV,
quero saudar a todos com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria recebê-los aqui esta noite na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Boas Novas, aqui no bairro do Limão, onde temos a parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, e pela graça do Senhor nós estamos aqui no novo local e queremos aproveitar esse momento para aqueles que estão nos ouvindo a vir participar dos nossos cultos. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, com estudo bíblico, oração. Temos também a nossa escola bíblica dominical aos domingos às 9h30 e o nosso culto à noite às 19 horas. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco e agradecemos a IPPTV por este apoio, pela essa divulgação. Louvado seja o nome do Senhor. Participe conosco, venha nos conhecer. Um forte abraço do pastor Mariano e continue na IPPTV, a sua TV missionária. Muito bacana, né? E agora é a hora da Lídia Dickel aqui no nosso Notícias do Bem. Oi, Lídia. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente no seu conforto e mais na funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Com tecnologia exclusiva e precisão alemã, garantem uma customização única. E eu quero te convidar para assistir mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou pelo Instagram @fingermorumbi e saiba mais. Também você pode pedir informações pelo WhatsApp 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Obrigado, Lídia. Depois do intervalo, o governo federal apresenta novas ações para a proteção da vida desde a concepção, além da promoção dos direitos da família e das mulheres. E ainda, o Brasil é o terceiro país que mais recebe ataques cibernéticos em dispositivos conectados à internet. Com isso, dados sigilosos podem ser roubados ou expostos, causando graves consequências para os proprietários das informações confidenciais armazenadas. Mas quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho, vai explicar tudo para a gente, é o especialista em TI, William Young. Dá tempo de você interagir com a gente, fique à vontade, use o nosso chat, faça a sua pergunta, deixe a sua mensagem. Notícias do Bem vai para o intervalo, nós voltamos já já com muito mais informações para você aqui na sua IPPTV, a sua TV missionária. Até já! A Sociedade Bíblica do Brasil completa 74 anos de trabalho pela causa da Bíblia no Brasil. Olá, tudo bem? Quero fazer um convite muito especial para você. Dia 10 de junho, às 19h30, na Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, vamos celebrar os 74 anos de trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil pela causa da Bíblia no Brasil e no mundo. Anote em sua agenda, dia 10 de junho, às 19h30. Vai ser um momento muito bonito de louvor, de celebração, de agradecermos a Deus
por todas as suas bênçãos no trabalho bíblico no Brasil e no mundo. O culto será muito bonito, com a participação da congregação Canto Congregacional, juntamente com a orquestra e com o coral da Igreja Batista da Liberdade. Também queremos agradecer a Deus pela vida dos pastores e homenageá-los nesse dia 10 de junho, Dia do Pastor. Você também poderá ofertar para um projeto muito especial da Sociedade Bíblica neste culto, campanha Sinal de Esperança, para disponibilizar e atender a grande demanda por materiais bíblicos na língua de sinais. E convide seus amigos, seus familiares, convide a sua igreja, forme uma pequena, uma grande caravana para participar desse momento de celebração dos 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Confirme a sua presença no endereço que está aparecendo aí. Será uma alegria muito grande encontrar você neste culto, dia 10 de junho, às 19h30, na Igreja Batista da Liberdade. Esperamos você. Venha celebrar conosco. Bom, além do atendimento que nós fazemos aqui no Centro de Aconselhamento, nós apoiamos concursos, palestras e treinamentos específicos, procurando estar presente por meio de nossos conselheiros em cada sociedade interna da nossa igreja. E nós damos suporte para que haja uma cultura de cuidado mútuo e evangelismo. Hoje, o Centro de Aconselhamento tem sido um suporte também para outras igrejas, apoiando em atendimentos específicos. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente nesta sexta, dia 10 de junho. Que bom que você continua com a gente na IPP-TV e a gente continua pedindo para que você faça a sua inscrição no canal. A gente já está contando aí com 982, 607, então falta 17.300 e alguma coisa para a gente bater a marca de 1 milhão. A gente está numa regressiva aqui, né? Você percebeu, né? A gente está numa regressiva ansiosa aqui. Queremos bater essa marca de 1 milhão de inscritos e a gente conta com a sua inscrição e a gente conta principalmente com o seu compartilhamento, pedindo para que seus amigos, para que a sua família também façam parte, né, desse grande grupo de missionários pela internet. A gente segue com as notícias. As vendas para o Dia dos Namorados desse ano deverão alcançar a marca de 2,49 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Os segmentos de vestuário, calçados e acessórios são os principais destaques da data e, juntos, devem movimentar 1 bilhão de reais em vendas. Em termos regionais, São Paulo deve ser o líder de negócios, com 919 milhões, aliás, em vendas previstas, seguido de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Dia dos Namorados, considerado como a sexta data comemorativa mais importante do varejo em termos de movimentação financeira, segundo a Confederação. E a gente segue também falando de previsão do tempo. Ó. A Raquel continua aqui conosco nos estúdios do Notícias do Bem para trazer as informações de Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Já comprou o presente do namorado? Ah, não precisa. Não precisa. Quem sabe no próximo ano. É isso. Próxima data. Vamos orar pela Raquel. Próximo ano ela tem que comprar presente do Dia dos Namorados. O Luciano já comprou aqui o presente da namorada que eu sei. Então, próximo ano você está na lista. Tá bom? Mas vamos ver como é que fica o tempo. Ela está desconversando, né? Vamos lá, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Raquel. Vamos lá. Fim de semana e o tempo fica instável na região norte. Vai ter sol em algumas áreas e pode ter chuva isolada também. Já na região nordeste, continua com instabilidade e chuva volumosa em várias áreas. O tempo fica firme somente no interior da região. Em Jataí, Goiás, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Já na região norte, Guajará, no Amazonas, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 25 graus. E em Juazeiro, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, chuva passageira.
mínima de 20 e máxima de 31 graus. Muito bom, Raquel. Tivemos aí tempo delivery para Guajará, no Amazonas, e para Juazeiro da Bahia. É isso aí? É isso aí. E aí, como é que tá a nossa interação? Então, ó, Reverendo Marco Severo, conectado rádio rumo ao sertão. Boa, reverendo. A Célia colocou um graças a Deus aqui nos comentários. Amém. A Márcia está dizendo pra gente que lá em Florianópolis agora está 20 graus, mas vem frio por aí. Vem sim, viu, Márcia? Vem sim, no sul. E ela também contou aqui que ela assistiu Conexão com Deus com o pastor Tiago Cavaco e que foi uma bênção, mensagem de muita reflexão. Muito bacana, realmente, com certeza. E os livros também do Tiago Cavaco valem a pena, viu? Se você ainda não adquiriu, entra lá no site da Editora Zion. Estão disponíveis lá no site da Editora Zion, vale a pena. Isso aí. Aqui na outra live também, Aparecida Parra, boa tarde a todos nos Notícias do Bem. Muito boa essa fala da médica. Trabalhei muitos anos em sala de aula e às vezes nos sentimos com a garganta cansada. Não, com certeza. Quem trabalha com a voz precisa ter cuidado, é a principal ferramenta de trabalho. Isso aí. A Miriam Alves também está dando boa tarde para nós. E a Aparecida está dizendo que em São Bernardo, 19 graus, começando um friozinho forte agora. Pois não, a gente olhando pela janela aqui, a temperatura parece que vai baixar de agora para frente. E fim de semana também. Friozinho. Se preparar. Vamos nos preparar para o fim de semana. Raquel, bom fim de semana friozinho para você. Então aproveite o chocolate quente, fundir, essas coisas gostosinhas, caldo, né? É bom para isso. Boa ideia. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser. Com certeza. Até segunda. Até lá. Até. E o governo federal apresentou novas ações para a proteção da vida desde a concepção, além da promoção dos direitos da família e das mulheres. O anúncio foi feito durante a cerimônia Brasil pela Vida e pela Família. Confira na reportagem. Durante o evento, houve a apresentação dos cursos Casar é Legal e Famílias Raras e Mães Atípicas, além do lançamento da exposição Um Olhar Raro, uma parceria entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o programa Pátria Voluntária. Temos ainda o recente programa do nosso coração, chamado Mães do Brasil. É o nosso programa Provida, que desde seu primeiro artigo prevê proteção integral da dignidade das mulheres no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos, com apoio de voluntários para ajudar as chamadas mães atípicas, como as de crianças com deficiência ou com doenças raras. Temos um olhar especial para essas famílias. Hoje anunciamos o edital de embaixadores do programa Mães do Brasil, com o objetivo de selecionar voluntários que serão certificados como embaixadores do programa pela proteção integral da mulher no exercício da maternidade. Também lançamos hoje o curso Famílias Raras e Mães Atípicas, um lançamento de uma exposição, Um Olhar Raro, e a apresentação do curso Casar é Legal. Essa gestão representou uma mudança nas políticas públicas do país, presidente. E seguimos a orientação de que todas as políticas públicas devem favorecer o fortalecimento de vínculos. Caso contrário, serão reformuladas ou até mesmo abandonadas. Temos uma cultura de valorização da vida e nunca pregaremos a morte de bebês no ventre das mães. A Secretaria Nacional da Família também apresentou o curso Casar é Legal, preparação para o casamento civil. A capacitação tem como público-alvo noivos solteiros, casados, somente no religioso, pessoas em união estável que querem mais informações sobre o casamento civil e outros interessados. Já o curso Famílias Raras e Mães Atípicas da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência aborda as necessidades e desafios enfrentados por pessoas portadoras de doenças raras e seus familiares. A capacitação tem carga horária de 30 horas, é gratuita e já está com inscrições abertas.
O Pátria Voluntária também organizou uma exposição que está sendo inaugurada hoje no térreo do Palácio do Planalto, com o objetivo de chamar a atenção para uma temática de extrema importância e que está relacionada com outro eixo prioritário do programa, que são as pessoas com doenças raras. A mostra, denominada Um Olhar Raro, traz fotos e frases de mães de pessoas com doenças raras. Em cada obra, há um QR Code por meio do qual é possível conhecer mais sobre a doença rara ali representada e, principalmente, oferecer acessibilidade às pessoas surdas e cegas que visitem a exposição. Bacana, né? E agora a Lídia Dickel tem mais um recado especial para a gente no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Show, tá aí na tela para você www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E agora tem a nossa coluna Luzes, Câmera, Reflexão. É sexta-feira, né? O reverendo Alceu Lourenço, da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, está com a gente mais uma vez. E hoje ele vai analisar o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e vai trazer lições para a nossa vida. Acompanhe. Olá, amantes da sétima arte. Está em cartaz? Depois de já ter arrecadado cerca de 800 milhões de dólares no mundo todo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Uma misteriosa adolescente é perseguida por poderosas forças sobrenaturais que querem roubar o seu poder de viajar através do multiverso. Para protegê-la, o Doutor Estranho terá de combater múltiplas ameaças, mas contará com a ajuda de super-heróis deste e de outros universos, incluindo seu amigo Wong, a Feiticeira Escarlate, e até mesmo versões alternativas de si mesmo. Em meio a tanta loucura, resta saber quem de fato será seu aliado e quem será seu inimigo. Este é o segundo filme do mago e super-herói da Marvel. O primeiro, de 2016, apresentou a sua história de origem como um arrogante cirurgião que, após um terrível acidente de carro, procura a sua cura nas artes mágicas e místicas e se torna o Mago Supremo. Desde a década de 60, com filmes do Agente 007, Rocky, o Lutador nos anos 70, o Exterminador do Futuro nos 80, enfim, nós já nos acostumamos com a ideia de acompanhar a história de um personagem se desenrolando a cada filme. Isso não é invenção e nem exclusividade dos estúdios Marvel. Contudo, o chamado universo cinemático Marvel levou o conceito muito além. Iniciando com Homem de Ferro, lá em 2008, e lançando de 3 a 4 filmes por ano desde então, o tal MCU está se tornando uma teia cada vez mais entrelaçada, onde cada filme já se projeta a partir de um monte de histórias que vieram antes. Eu estou dizendo isso porque um dos maiores defeitos de Multiverso da Loucura é a sua dependência do que veio antes. Não é que seja impossível assistir a esse filme sem ter visto todos os 28 filmes e as 6 minisséries já lançadas. Não. O que temos aqui é um filme de aventura e fantasia, com bastante humor, pitadas de horror, capaz de divertir qualquer um que entre no cinema sem maiores pretensões. Agora, para quem quer imergir na experiência mesmo, ou simplesmente compreender as motivações dos personagens, aí eu tenho que recomendar que você tenha assistido não apenas Doutor Estranho 1, mas também Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, todos esses filmes em que o Doutor Estranho teve papéis importantes. Ah, e a série animada What If também. Mas principalmente a minissérie WandaVision, pois, sem dar spoilers aqui, posso dizer que Wanda, a Feiticeira Escarlate, tem um papel fundamental aqui que só faz sentido à luz do que ocorreu lá na minissérie.
Outro problema perceptível nesse universo de super-heróis é a tendência a ir criando personagens cada vez mais poderosos e depois não conseguir usar coerentemente os poderes deles. Numa hora o sujeito pode manipular a realidade com um gesto, na outra tem que sair no soco com o adversário. Num filme atravessa uma parede de aço como se fosse de isopor, no outro é esmagado por um objeto metálico. Mas esses são problemas relativos ao universo mais abrangente de super-heróis da Marvel. Mas o que podemos dizer sobre o Multiverso da Loucura, não como um episódio da série MCU, mas como um filme em si mesmo? O que podemos dizer é Sam Raimi. Sam Raimi é o autor da clássica trilogia de terror Evil Dead, que no Brasil recebeu o título de Uma Noite Alucinante, lá pelos idos de 1981 até 1992. Ele também é o diretor da famosa trilogia do Homem-Aranha, filmada entre 2002 e 2007. Ninguém melhor para dirigir um filme do Doutor Estranho do que um veterano em filmar feiticeiras e super-heróis. E de fato o diretor conseguiu imprimir muito do seu estilo pessoal e de suas próprias referências ao filme da Marvel, que é conhecida e criticada por ter filmes muito sem personalidade, muito parecidos uns com os outros, como se fossem feitos numa linha de produção. Nas mãos de Sam Raimi, Multiverso da Loucura é uma honrosa exceção a essa média. Ele enche a tela de cores, usa muito bem as sombras, a escuridão, coloca a câmera em ângulos instigantes, dá close nos atores em expressões dramáticas e abusa de sangue, gosma e meleca para todo lado, pelo menos até o limite do que a classificação para 14 anos permite. Ele também tira o melhor dos atores, se bem que eu acho que eles já estão tão acostumados com seus próprios papéis dentro dessa franquia, que eu fico imaginando que já nem precisem mais ensaiar, né? As falas já saem naturalmente. Os efeitos especiais também estão bem bacanas e são bem importantes num filme como esse, né? Agora, o roteiro ficou com alguns furos e o filme peca um pouco na edição, nas suas 2 horas e 6 minutos de duração. Algumas vezes as ligações entre as sequências parecem apressadas demais, como se a história fosse apenas uma desculpa para nos levar de cena de ação a outra cena de ação. Talvez esses problemas se devam ao fato de que o projeto já estava em desenvolvimento pelas mãos de Scott Derrickson, que é diretor do primeiro filme do Mago, quando Sam Raimi assumiu com um cronograma de produção já meio apertado. De qualquer forma, o humor com que Raimi conta a sua história nos faz não levar muito a sério esses furos e lapsos que a gente acaba percebendo mesmo sem querer. Em suma, Sam Raimi conduz seu filme como se fosse uma montanha-russa com temática de Halloween, onde você toma o susto, mas é apenas para se divertir. Agora eu quero aproveitar a aventura do Mago da Marvel para refletirmos a respeito do nosso anseio por controle, um dos temas do filme. Já no trailer, Wong, o amigo do Doutor Estranho, alerta: você não pode controlar tudo, Strange. Também no trailer, uma versão alternativa do Mago confessa: as coisas saíram do controle. E no próprio filme, um dos personagens relembra como, em seus dias como cirurgião, o Doutor Estranho confiava apenas em si mesmo. Você sempre tinha que ser o cara com o bisturi na mão, não é? Essa é uma característica consistente desse personagem. Lá em seu primeiro filme, a sua mentora dizia: não se pode domar um rio, é preciso render-se à corrente. Ao que Strange replicava: eu controlo ao entregar o controle? Não faz sentido. E um pouco mais à frente, a mentora dele voltava ao tema dizendo: vejo que seu ego superinflado quer voltar à ilusão de que pode controlar tudo, até a morte, que ninguém pode controlar. Aliás, e aqui vai um pequenino spoiler da minissérie WandaVision, Wanda, a Feiticeira Escarlate, também tem questões semelhantes com controle, como ficou bem demonstrado quando ela manipulou lá na série uma população inteira de uma cidade com o propósito de experimentar a sua desejada vida em família. Mas veja bem, assim como Strange busca adquirir conhecimentos e técnicas para ganhar cada vez mais controle sobre tudo, não apenas desse universo, mas de uma infinidade de universos, nós também ansiamos por manter as coisas sob nosso controle, claro que numa escala muito mais reduzida, né? Curiosamente, uma das tentativas dos primeiros antropólogos, lá no começo do século XX, de distinguir entre magia e religião, veio
veio o conceito de que, enquanto a religião tinha a ver com estabelecer uma relação de submissão a um ente maior e soberano, a magia tinha mais a ver com instrumentalizar as forças sobrenaturais para conseguir algum bem, algum benefício, alguma coisa. Então, controle. Portanto, faz sentido que o filme do Mago Supremo seja sobre controle. Mas, na verdade, desde Adão e Eva, todos nós cobiçamos controlar a nossa vida, nosso destino, nossa família, nossos filhos, a opinião dos outros sobre nós, controlar as consequências dos nossos atos e tudo mais. E a verdade é que não apenas a magia, mas também a religião, até mesmo a religião verdadeira, pode ser usada para obter controle. Lembram de como o povo de Israel, lá em 1 Samuel 4, pensou que simplesmente levando a Arca da Aliança à frente do seu exército, eles venceriam todas as batalhas? Isso não é tentar controlar por meio de Deus? Ou aquele fariseu da parábola que Jesus conta lá em Lucas 18, que pensava que jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo e ser honesto o faria justificado perante Deus? Na verdade, ainda hoje dá para encontrar igrejas dizendo que se você der o dízimo de tudo, vai acontecer tudo conforme a tua vontade e os seus sonhos serão realizados, né? Ainda tem gente vendendo controle em nome de Deus. Mas olhemos para nós mesmos. Será que também nós não oramos e jejuamos e participamos dos trabalhos da igreja como uma forma de garantir que Deus vai fazer aquilo que a gente quer, esquecendo do seja feita a tua vontade, conforme tão bem exemplificado na vida e na oração do próprio Senhor Jesus? Na verdade, essa tentação é independente da nossa religião ou da nossa denominação. Vem do nosso coração mesmo, como diria a mentora do Doutor Estranho, do nosso ego superinflado. Mas não se engane, na sua infinita bondade, o nosso Pai Celestial está sempre empenhado em murchar o nosso ego, nos despertando dessa ilusão de autonomia e nos mostrando que não temos nada sob o nosso controle. Mas que, muito melhor do que isso, Ele tem tudo e todos debaixo da sua soberana vontade. E mais, Ele nos convida a descansar nisso, como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera e Reflexão. Obrigado, reverendo. Mais uma participação, então, do reverendo Alceu Lourenço aqui no nosso Notícias do Bem. A Editora Ezion tem um lançamento muito especial sobre um tema que faz parte da vida de todas as igrejas: avivamento. Confira. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema. Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Reforçando para você, www.editoraezion.com.br. Acesse o site e fique por dentro de todos os lançamentos, todas as novidades. Lembrando que tudo que você compra na Ezion, todo o dinheiro, todo o lucro da Editora Ezion é revertido para a obra missionária. De acordo com empresas especializadas do setor, o Brasil é o terceiro país que mais recebe ataques cibernéticos em dispositivos conectados à internet. Pois é, esses ataques são tentativas de criminosos online de destruir, danificar ou tornar indisponível uma rede de sistemas. E com isso, dados sigilosos podem ser roubados ou expostos, causando graves consequências para os proprietários das informações confidenciais que estavam armazenadas nesses locais. Mas quem está com a gente no Notícias do Bem dessa sexta-feira para explicar essa situação e para dizer para a gente se a gente pode fazer alguma coisa a respeito também, é o especialista em TI, William Yong. Oi, William, seja bem-vindo ao vivo aqui ao nosso Notícias do Bem. Que bom receber você. Olá, querido, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem?
Tudo bem. Agora, é um dado preocupante, né? O Brasil aí é entre os 3 países que mais sofrem ataques cibernéticos. O que acontece? Por que isso acontece, na verdade? Realmente é um dado muito preocupante. O grande problema é que as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? A gente tem visto um aumento. O Brasil é um país muito grande, consequentemente, obviamente, né? Como tem muita gente no Brasil, é um dos países que mais tem ataques. Não diz muito respeito por falha de segurança, por ser o Brasil. O pessoal pode falar, o Brasil é um país que não tem tecnologia. Isso não é mentira, né? O Brasil, na parte empresarial, por exemplo, a parte de segurança é muito bem feita, muito bem segura. Os bancos, por exemplo, são bancos muito seguros. A tecnologia bancária ela é referência mundial. Acontece que o grande problema de a gente estar exposto a ataques é o quê? É tempo de conexão. No passado, né, a gente não tinha tanto dispositivo conectado, né? A gente tinha os PCs caseiros nossos que não saem de casa, né? Hoje todo mundo tem telefone celular, smartphone, todo mundo tem conexão à internet, e a gente passa muito tempo conectado. Isso é um grande problema. E nossos, né, celulares, computadores estão o tempo todo conectados. Hoje a gente tem na internet das coisas, né? Todo mundo já ouviu falar desse termo, né? São os dispositivos nossos que ficam conectados na internet. Nossa TV, por exemplo, fica conectada na internet. A gente tem até carro, querido, né? O carro da Tesla, que é carro autônomo, dirige sozinho, né? Então, será que é um problema de segurança? Outro dia eu vi uma notícia dessa, né? Que um hacker, vou até corrigir, não vou falar hacker, tá? Porque quem é hacker não gosta de falar que hacker é criminoso, e na verdade não é. O hacker é um cara que conhece as técnicas, ele estuda muito, conhece muitos sistemas, conhece muito de invasão, e ele não é criminoso. Quem é criminoso a gente chama de cybercriminoso, né? Tem até empresas que chamam de hacker ético, uma profissão chama hacker ético, o pessoal não gosta desse termo, né? E o hacker ético nessas empresas tem essa profissão que esses especialistas, eles protegem as aplicações, os sistemas da empresa e estudam bastante. Então, um desses caras que são hackers éticos, hackers do bem, hackers normais, ele descobriu uma falha no sistema e ele publicou isso. Quer dizer, sobre carro autônomo. Será que isso pode ser um perigo? Então, o grande perigo atualmente, mesmo que a gente vai falar de algumas coisas que a gente pode se proteger, já, mas a gente está o tempo todo conectado. Infelizmente, esse é o grande... Estar o tempo todo conectado expõe a gente fica mais exposto realmente. É verdade. E já que você falou da proteção, né, a gente sabe que a gente pode se proteger de maneira individual, mas tem a questão também dos ataques às empresas, por exemplo. A gente viu alguns vazamentos importantes em bancos, em instituições financeiras, por exemplo, que foram admitidas, inclusive, por essas instituições e que podem trazer prejuízos graves para a gente, né? Pode sim, querido. Os ataques às empresas trazem prejuízo para a gente, para as empresas, obviamente, né? Para as empresas. Tem muita empresa que nem se recupera depois de um ataque desse. E, obviamente, é para a gente que é cliente dessa empresa. A gente tem ouvido muito falar de vazamentos de dados. Os vazamentos de dados podem ocorrer de diversas formas, né? Pode ser falha das próprias empresas na parte de segurança, de não proteger os ativos da empresa, a informação é um ativo da empresa. Pode ser uma falha mesmo dos sistemas da empresa. Pode ser... a gente tem ouvido muito falar dos ransomwares, né? Já até falei na coluna aqui, os ransomwares estão muito em alta hoje. É um tipo de ataque onde os criminosos eles conseguem criptografar, eles capturam todos os dados da empresa, eles criptografam os dados, sendo que os dados ficam inacessíveis, e eles cobram para o resgate por esses dados. E o que acontece? Tem muita empresa que não consegue se proteger por causa do ransomware, por exemplo, e acaba, às vezes, cedendo à chantagem dos criminosos, né? Então o pessoal fala, olha, se você não fizer um pagamento de tanto, que é até dia tal, nós vamos divulgar esses dados na Deep Web, por exemplo. Qual que é o problema disso? Se a empresa não consegue se recuperar, não tem uma proteção, porque depois que você já pegou o ransomware, por exemplo, é muito difícil você sair dessa, né? Então você tem que fazer uma proteção proativa antes. Mas se você já está, por exemplo, com esse problema, o que acontece se você não paga a chantagem? Não deve pagar mesmo, mas o que acontece? O pessoal libera esses dados, divulga esses dados. E aí esses dados que vão para a internet podem ser dados meus, seu daí, querido, pode ser nossas informações cadastrais. E nossos dados estão expostos na internet. A gente tem que fazer a nossa parte como pessoa física, né? Protegendo nossos dados, nossa casa, cuidando de como que a gente acessa. Mas
a gente, infelizmente, nas empresas que estão os dados vazados, a gente não tem o que fazer, né? A gente está refém da empresa que a gente é cliente. Então, essas empresas, só que com a lei também geral de proteção de dados já tem uma pena maior para empresas que acontece esse tipo de vazamento. Agora, hoje em dia, a gente tem uma punição, que é coisa que a gente não tinha no passado. Então, por exemplo, se essas empresas são obrigadas por lei a informar um tipo de vazamento, logo que aconteça, mas não tem o que fazer. Para empresas, os responsáveis pelos sistemas da empresa têm que ter essa preocupação. Mas a gente não tem o que fazer nesse ponto. Agora, como pessoa física, eu tenho umas dicas aqui, acho que a gente vai explorar isso rapidamente, não dá para falar muita coisa, mas a gente consegue explorar algumas coisas que a gente pode fazer como pessoa física mesmo. Tá certo. Vamos lá, William. Quais são as dicas, então, como pessoa física, para a gente tentar se proteger desses ataques cibernéticos aí? Então, primeira dica, pessoal, a gente passa muito tempo conectado, né? A gente está com o celular, a gente praticamente nem desliga. Mesmo que a gente não clique em nada, né? A gente está o dia inteiro conectado, né? Mesmo que a gente não esteja clicando nada, alguém pode falar, mas eu tenho cuidado, eu não clico em link malicioso. Tá? Mesmo assim, se você está conectado o tempo todo, você já está correndo o risco de ser invadido. Por quê? A partir do momento que você está conectado na internet, seja pelo seu celular ou pelo seu computador pessoal, você está com um IP público. E esse IP público é como se o seu endereço estivesse aberto para a internet. Ele é passível de ser invadido. Por isso que você tem que ter na sua casa algumas ferramentas de segurança para você se proteger. Pelo menos assim, um firewall, é importantíssimo você ter um firewall. O firewall é uma ferramenta que controla as suas conexões. Ele consegue ele fechar portas e abrir portas para a internet de vários programas. Cada programa, aplicativo que você tem no seu celular, no seu computador, ele se comunica na internet com o servidor da aplicação que você está acessando, mediante uma porta, que a gente chama. E o firewall consegue proteger essas portas, consegue proteger essas conexões. E você não precisa ser especialista, nada, para você configurar um firewall. Para isso que tem as empresas de segurança, de antivírus. Quando você baixa um antivírus, por exemplo, fora o antivírus, que já vai proteger os seus arquivos para você não se infectar com algum malware, por exemplo, algum vírus, a maioria dos antivírus também tem uma solução de firewall que protege as conexões. Então é só você instalar, praticamente ele já vai se autoconfigurar. A VPN também é uma ferramenta muito importante. Quem trabalha em empresa, por exemplo, já conhece isso, porque praticamente todas as empresas, quando as conexões que a gente faz às empresas são através de VPN. A VPN chama rede virtual privada, Virtual Private Network. O que serve isso? Toda a conexão que você faz da sua casa, do seu computador, usando uma VPN, todos os seus dados que saem da sua casa até chegar no servidor destino da aplicação, o que você quer acessar, são criptografados. É como se fosse um túnel que você está passando por lá e tudo ali está criptografado, ninguém consegue acessar. Então, se tiver uma interceptação, por exemplo, alguém conseguiu pegar essas informações, ele não tem acesso a nada do que está ali, porque já está criptografado. Então, ferramentas de segurança. Essas são as básicas, né, que você tem para celular também, tá, pessoal? Tem muita gente que acha só para computador. Celular, você tem que ter um antivírus também, um firewall no celular, para a sua casa também. Uma coisa que eu sempre repito para um monte de gente, MFA, que é o múltiplo fator de autenticação. Pessoal, é muito importante você ter 2 métodos de autenticação. O MFA, você configura 2 formas para se autenticar. Por que é importante isso? Mesmo que um atacante, digamos assim, que tem algum vazamento de dados, que a gente citou aqui que é comum. Uma empresa tem vazamento e acontece um vazamento lá e, de repente, nesses dados que foram vazados, tem o seu usuário e sua senha. Tem muita gente, pessoal, que costuma ter só um e-mail. Tem gente que tem vários e-mails. O importante é você ter mais de um e-mail e você ter um e-mail específico para você cadastrar em lojas de sites, lojas que você faz compras, né? Não o seu e-mail pessoal que você lida com as informações, está no seu celular. Tem muita gente que só tem um e-mail e muita gente tem só um e-mail e usa a mesma senha. Esse é um perigo muito grande, você usar a mesma senha para vários sites. Por que é perigoso? Digamos que acontece o que o Quirino citou. Tem um vazamento de dados de uma empresa e de repente vaza lá desse vazamento de dados, ou teve um ransomware, a empresa não quis pagar e o pessoal divulgou esses dados. Então o seu e-mail e a sua senha podem estar lá nesse vazamento. O que acontece quando esses dados caem na Deep Web? Os atacantes, os criminosos, eles exploram muito, eles vão tentar fazer login com o seu usuário de e-mail, com a sua senha, em vários sites famosos, de compras, redes sociais, até eles conseguirem. Às vezes, se você tem só o mesmo usuário e senha para todos os lugares, por exemplo, tem rede social, muitas vezes você nem sabe que você foi comprometido.
Às vezes um criminoso pode pegar os seus dados, acessar uma rede social, ele conseguiu o seu usuário e senha num vazamento, ele tenta fazer login num site de uma rede social, por exemplo, ele loga lá e você nem sabe que ele está se logando junto com você. E ele pode fazer publicações lá com o seu nome, ele pode oferecer produtos lá fictícios, falsos, e as pessoas vão entrar em contato, olha, o William está vendendo coisas aqui, e não sou eu, na verdade é um atacante que conseguiu o posse dos meus dados. Ele começa a divulgar produtos, ele começa a divulgar assim, olha, faz o Pix aqui para você garantir o produto. Aí você, o seu amigo, não desconfia também, compra e faz a transferência para a conta do bandido. Então, é muito importante você ter o MFA, por quê? O MFA, como eu falei, são 2 fatores de autenticação. Então, senha não é um negócio seguro. Senha pode ser comprometida, alguém pode descobrir sua senha no ataque de força bruta, alguém pode receber sua senha. Por isso que é importante você configurar mais um modo de autenticação com uma coisa que ele não tem. O que o bandido não tem seu? Ele pode ter sua senha, ele pode descobrir, ele pode roubar os seus dados. Mas a sua biometria ele não tem, porque é sua, o seu dedo. A sua leitura facial é sua. Então, pessoal, configurem sempre nos sites, em redes sociais, nos lugares, sempre que tiver habilitado para configurar mais de um modo de autenticação, você configure além da sua senha mais um método, a sua biometria, algum código que chega via seu celular, que ele não possa ter, vai dificultar bastante esse acesso. Temos mais tempo aí, querido? Estamos em cima da hora. Temos um minutinho ainda, William. E, pessoal, assim, ferramentas, assim, não dá tempo muita gente falar todas as ferramentas, né, querido? Você sabe que a gente tem muita ferramenta. O que a gente tem que focar, pessoal? De qualquer forma, apesar de ter várias ferramentas, a gente ter a conscientização com segurança é o negócio número 1. Por quê? Todos os incidentes de segurança, sem exceção, a maioria dos incidentes de segurança, 90% está envolvidos pessoas. Ou as pessoas que não sabem se proteger, ou pessoas que estão cometendo crime contra outras pessoas, mas sempre tem o lado humano envolvido. E eu estou cansado de falar com amigos, parentes, assim, as pessoas se interessam pelo assunto. Pode ver, as pessoas acham interessante falar de segurança, sistema de ataques, só que as pessoas não correm atrás. A gente fala sobre os métodos, muita gente ouve falar disso que a gente sempre tem divulgado, mas quando chega em casa, elas não configuram. Por isso que eu acho importante vocês darem o primeiro passo, que é sintonizar que todo mundo está correndo risco, não existe sempre sistema 100% seguro, a gente está correndo risco sempre, cada coisa que a gente configura de algum acesso, é como se fosse uma casa, a gente tem várias proteções numa casa, né? Alarme, cão de guarda, vigia, câmera via internet, muros, cerca elétrica. A internet é a mesma coisa, com várias coisas a gente fazendo ao mesmo tempo, vários mecanismos de proteção, cada um vai colaborar para a gente estar mais seguro, mas a dica principal leia o assunto, se interesse pelo assunto, e tem muita coisa boa sendo divulgada na internet, como se proteger, nosso canal aqui mesmo. Vou deixar a dica aqui do Café dos Homens, que eu falei um dia na palestra do Café dos Homens, sobre segurança. Procure nosso canal aqui da IPPTV sobre Café dos Homens, meu nome é William Young, tem uma palestra de 1 hora falando vários assuntos lá, e tem um assunto para a gente tratar bastante, é que a gente não tem muito tempo hoje mesmo. Com certeza, mas o William está sempre com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, também é um dos colunistas aqui do nosso Notícias do Bem, está sempre trazendo informações relacionadas à segurança também, né? A segurança cibernética. William, obrigado pela sua participação com a gente aqui, bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, Kino. Bom fim de semana, Deus abençoe. Até mais. Obrigado, Deus abençoe. Tá aí o William Young, especialista em TI, participando com a gente aqui no finalzinho do Notícias do Bem desta sexta-feira. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Continue com a gente aqui acompanhando a programação da IPPTV. A gente está sempre com o encontro marcado de segunda a sexta, ao vivo, 11h30 da manhã. Horário alternativo às 18h30, quando e onde você quiser, você já sabe, no IPP Play. Acesse aqui youtube.com/IPPplay, curta os nossos vídeos, faça a sua inscrição e não deixe de se inscrever aqui com a gente também no nosso IP Pinheiros. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser, ao vivo, 11h30 da manhã. Bom fim de semana para você, um fim de semana abençoado. Venha participar dos cultos aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros neste domingo. A gente espera você. Tchau.